Oi, minha deusa, filha da consciência amorosa de Afrodite. Este momento não é sobre pedir que o amor chegue, nem sobre tentar consertar o outro, nem sobre esperar que algo externo resolva o que já está pedindo maturidade dentro de você. Esta oração nasce para a filha que reconhece que ama com verdade, que sente profundamente, mas que, ao longo do caminho, aprendeu a se abandonar para não perder, a se diminuir para caber, a silenciar para ser aceita. Afrodite não se aproxima quando o amor está sendo usado como moeda de troca. Ela não age quando a filha acredita que precisa se adaptar, se moldar ou se anular para merecer permanência. Afrodite responde quando a filha está disposta a olhar com honestidade para o lugar interno de onde ama. Filha, hoje não falamos de falta de amor. Falamos de excesso de concessão. Falamos do momento em que você começa a perceber que amar certo não significa se esquecer, que cuidar não é se sacrificar e que presença não exige autoabandono. Muitas vezes, o amor que você chama de intenso é apenas o medo disfarçado de entrega. E enquanto esse medo conduz o vínculo, Afrodite observa, mas não interfere. Afrodite age quando a filha compreende que o amor não pede provas constantes, não exige vigilância e não se sustenta na ansiedade. O amor verdadeiro nasce quando o coração está inteiro, não quando está tentando garantir que não será ferido novamente. E isso exige responsabilidade emocional. Filha, diante de Afrodite, você reconhece agora os pontos em que se abandonou tentando sustentar relações, os momentos em que abriu mão de si para não ser deixada, as vezes em que confundiu adaptação com maturidade e silêncio com força. Não há culpa aqui. Há consciência. E consciência é o início de qualquer reorganização real. Afrodite não vem te ensinar a amar mais. Ela vem te ensinar a permanecer em si enquanto ama. Porque quando você sai do próprio eixo para sustentar um vínculo, o amor se desequilibra. Quando você negocia limites por afeto, o amor se fragiliza. Quando você se abandona, o amor deixa de reconhecer você como casa. Filha, este é o ponto em que você deixa de perguntar o que eu preciso fazer para ser amada e começa a sustentar a pergunta certa: de onde eu estou amando? Afrodite não responde à carência, ela responde à presença. Não responde à pressa, responde ao enraizamento. Agora, permita que esta consciência se assente. Permita reconhecer, sem julgamento, onde você saiu de si, onde se antecipou, onde tentou garantir o amor pelo esforço. Afrodite não pede que você se feche. Ela pede que você se posicione. Amar não exige desaparecer. Filha, Afrodite observa quando o amor deixa de ser escolha e passa a ser esforço. Quando você começa a se explicar demais, a justificar demais, a compreender demais, enquanto vai se perdendo de si no processo. O amor não nasce para ser sustentado à custa da tua identidade. Quando isso acontece, não é o amor que está em risco, é o teu eixo. Afrodite não age para prender ninguém. Ela age para reorganizar o campo interno da filha. Porque quando você permanece no seu lugar, o amor que não é compatível naturalmente se afasta e o que é verdadeiro encontra espaço para se aproximar sem conflito, sem disputa, sem negociação de valor. Filha, existe um ponto sutil onde você começa a amar esperando o retorno, mesmo sem perceber. Não é cobrança explícita, é expectativa silenciosa. Não é exigência verbal, é tensão interna. Afrodite reconhece esse ponto porque ali o amor deixa de fluir e passa a ser calculado. E tudo que é calculado no amor nasce do medo. Afrodite não te chama para amar menos, nem para se proteger mais. Ela te chama para amar a partir da soberania emocional. Isso significa não usar o vínculo para regular emoções, não usar o outro como âncora de segurança, não transformar presença em dependência. Amar a partir da soberania é saber que você permanece inteira, mesmo quando o outro se movimenta. Filha, quando você começa a sustentar esse lugar interno, algo se reorganiza naturalmente. Você percebe quando está compartilhando e quando está se oferecendo demais. Percebe quando está aberta e quando está tentando garantir. Percebe quando o silêncio do outro é espaço e quando é ausência. E, principalmente, percebe quando permanecer é escolha e quando insistir é medo. Afrodite atua nesse nível de consciência. Ela não interfere no livre-arbítrio do outro, mas fortalece o teu. Ela não muda caminhos, mas ajusta o teu passo. Porque o amor que precisa ser perseguido nunca foi destinado a permanecer, e o amor que precisa de presença verdadeira só se sustenta quando você não se abandona para mantê-lo. Filha, este é um aprendizado que não acontece pela dor, mas pela maturidade. Você não precisa mais repetir ciclos para provar que aprendeu. Basta reconhecer quando está saindo de si e escolher voltar.
Afrodite não exige perfeição emocional, apenas honestidade consigo mesma. Filha, quando você permanece nesse lugar interno, algo muda na forma como o amor se apresenta. Você já não se apressa para ocupar espaços que não foram oferecidos, nem tenta preencher silêncios que não te pertencem. Afrodite ensina que o amor saudável não exige pressa, exige presença. E presença só existe quando você não está fragmentada por dentro. Afrodite observa quando a filha começa a confundir, entrega com adaptação excessiva. Entregar-se é estar inteira no vínculo. Adaptar-se demais é ir se moldando até não se reconhecer mais. O amor que pede que você se diminua para caber não é amor, é negociação de sobrevivência emocional. Filha, existe uma diferença clara entre desejar ser escolhida e temer não ser. Quando o medo governa, você começa a agir antes do tempo, a se antecipar ao abandono, a oferecer mais do que foi pedido. Afrodite não sustenta relações construídas sobre essa base, porque ali o amor nasce em desequilíbrio. Quando você se mantém no seu eixo, não há necessidade de provar valor nem de disputar atenção. O amor verdadeiro não se ativa pela insistência, mas pela coerência entre quem você é e o lugar de onde você ama. Afrodite fortalece essa coerência. Filha, observe como o teu corpo responde quando você está tentando segurar algo que não está disponível. Observe a tensão, a ansiedade, a necessidade de resposta. Afrodite não pede que você ignore esses sinais, mas que os escute. Eles não são fraqueza, são informação. Ao sustentar esse novo lugar, você começa a perceber que nem todo afastamento é rejeição e nem toda aproximação é compromisso. O amor amadurecido sabe esperar sem se perder, sabe avançar sem invadir, sabe recuar sem se fechar. Afrodite age nesse refinamento. Filha, quanto mais você sustenta esse lugar interno, mais claro fica o que antes parecia confuso. Você começa a perceber que o amor não precisa ser conquistado à força, nem mantido por esforço contínuo. O amor que exige vigilância constante não está pedindo cuidado, está revelando insegurança no campo. Afrodite ensina que segurança emocional nasce de alinhamento, não de controle. Afrodite observa quando a filha aprende a pausar antes de reagir, quando, em vez de se justificar, ela respira. Em vez de se explicar, ela observa. Em vez de se oferecer além do limite, ela se recolhe para dentro de si. Esse movimento não é fechamento, é maturidade. É o momento em que o coração deixa de correr atrás e começa a sustentar presença. Filha, muitas vezes você acreditou que precisava se adaptar para ser amada, que precisava ser mais compreensiva, mais flexível, mais disponível. Afrodite revela que amar não exige desaparecer. Amar exige que você permaneça inteira enquanto compartilha. Tudo o que pede que você se fragmente não é amor, é carência disfarçada de vínculo. Quando você ocupa o próprio lugar, o amor deixa de ser campo de prova e passa a ser espaço de encontro. Você não precisa demonstrar valor, porque ele já está estabelecido. Não precisa convencer ninguém a ficar, porque quem reconhece permanece. Afrodite age nesse ponto silencioso, onde o amor se organiza sem esforço. Filha, o abandono que mais fere não é o do outro, é o que você pratica consigo mesma quando se move pelo medo. Afrodite não te acusa por isso, ela te chama à consciência. Cada vez que você percebe esse movimento e escolhe voltar para si, algo se cura sem alarde. Ao sustentar esse novo lugar, você começa a sentir mais estabilidade mesmo quando o outro oscila. A tua base deixa de ser externa. O amor deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade. Afrodite não acelera esse processo, ela o aprofunda. Que você começa a perceber que nem todo amor que chega precisa ser imediatamente acolhido. E nem todo silêncio precisa ser imediatamente interpretado. Afrodite ensina a diferença entre disponibilidade emocional e urgência afetiva. Estar disponível é estar aberta sem se perder. Urgência é tentar garantir antes mesmo de sentir segurança. Quando você aprende a sustentar esse espaço interno, algo se reorganiza no modo como você se relaciona. Você deixa de se oferecer como solução, deixa de se apresentar como suporte emocional constante, deixa de assumir responsabilidades que não são suas. Afrodite não sustenta vínculos onde a filha se coloca como base para o outro enquanto retira a própria. Filha, observe como o amor se transforma quando você não se adianta, quando você não responde por impulso, quando você não tenta antecipar necessidades alheias. Nesse espaço, o outro se revela pelo que realmente é. E Afrodite trabalha exatamente aí, na revelação silenciosa que só acontece quando você não interfere. Afrodite fortalece em você a capacidade de permanecer firme sem endurecer.
Você aprende que limites não afastam o amor verdadeiro, apenas afastam o que não está preparado para respeitar. E isso não é perda, é alinhamento. O amor que precisa que você se diminua para continuar não está pedindo permanência, está pedindo concessão. Filha, ao sustentar esse lugar, você começa a sentir menos ansiedade e mais clareza, menos necessidade de confirmação e mais confiança em si. O amor deixa de ser algo que você tenta segurar e passa a ser algo que você permite acontecer. Afrodite não força encontros. Ela cria espaço interno para que eles ocorram com verdade. Você já não confunde intensidade com profundidade, nem presença momentânea com compromisso. Aprende a reconhecer quando algo pede tempo e quando pede afastamento. E, sobretudo, aprende a não negociar a própria dignidade emocional para manter qualquer vínculo. Filha, à medida que você permanece nesse lugar de consciência, algo muito sutil começa a se fortalecer dentro de você. A confiança na própria percepção. Você já não precisa confirmar o tempo todo o que sente, nem buscar fora a validação do que o seu corpo e o seu coração já reconhecem. Afrodite ensina que confiar em si é um dos pilares do amor que se sustenta. Quando essa confiança cresce, você deixa de duvidar de si para acreditar no outro. Você passa a observar com mais calma, a sentir com mais clareza, a escolher com mais critério. O amor não é mais um campo de risco constante, mas um espaço que se constrói a partir da coerência. Afrodite não apressa esse processo, porque ela sabe que tudo o que é verdadeiro se estabelece no tempo certo. Filha, há uma mudança importante quando você deixa de amar, esperando ser escolhida, e passa a amar a partir da escolha que faz de si. Não é orgulho, não é fechamento. É enraizamento. É compreender que o amor que vale permanecer não exige que você se prove, apenas que você esteja presente como é. Afrodite observa quando a filha aprende a suportar o desconforto de não agir imediatamente. Esse é um aprendizado profundo, porque nele você interrompe o ciclo antigo de ansiedade e controle. Você percebe que pode sentir vontade, desejo, afeto, sem transformar isso em ação impulsiva. O amor amadurece quando a emoção não governa sozinha. Ao sustentar esse novo ritmo, você cria espaço para que o outro também se mova com verdade. Não há pressão, não há condução invisível, não há tentativa de dirigir o caminho. Afrodite age quando há espaço. E espaço só existe quando você não está ocupando tudo com medo. Filha, este é o ponto em que você deixa de confundir amor com esforço contínuo. Amar não é manter o vínculo vivo à custa da própria energia. Amar é compartilhar presença, respeitar limites e permitir que a troca aconteça de forma equilibrada. Tudo o que pesa demais não se sustenta por muito tempo. Filha, ao chegar até aqui, reconheça o lugar interno que você está aprendendo a sustentar. Nada do que foi dito exige que você mude quem é, apenas que deixe de se abandonar para continuar. Afrodite não te conduz para o endurecimento nem para o isolamento emocional. Ela te ensina a permanecer aberta sem se perder, presente sem se sacrificar, disponível sem negociar o próprio valor. O amor não precisa ser mantido à força, nem garantido por esforço constante. Ele se organiza quando você permanece no seu eixo. Quando você se escolhe, quando honra os próprios limites e quando compreende que amar certo começa por não se abandonar. Afrodite sustenta esse aprendizado porque ele não nasce da pressa, nasce da maturidade. Permita que essa consciência continue se assentando ao longo do seu dia. Observe seus movimentos internos, sem julgamento. Sempre que perceber o impulso de se adiantar, de se ajustar demais ou de se perder para manter um vínculo, lembre-se deste lugar. O amor responde ao alinhamento interno, não à tentativa de controle. Se este conteúdo contribuiu para o seu processo, permaneça neste portal. Aqui, Afrodite não promete resultados externos, mas sustenta transformações reais no lugar de onde você ama. Respira, permaneça. O amor reconhece quem sabe permanecer inteira.